minha juventude ali, eu acabei me desviando e eu não tenho orgulho nenhum de falar isso para vocês. Na verdade, aquelas pessoas que pregam um testemunho, que viveram em facção, rapper, não sei o quê, eu acho isso daí muito legal, sabia? Mas eu acho que o melhor testemunho que uma pessoa pode ter é: eu nasci num lar cristão e nunca me desviei porque Jesus é suficiente. Eu creio nessa geração que está sendo levantada. É uma geração que ela não vai se desviar mais dos caminhos de Deus. E eu brinco sempre assim, ó, que tem que ter uns truques para a gente não se desviar hoje, né? Um deles é: você precisa orar muito. Hoje o mundo é muito atrativo, mas você precisa ter amigos cristãos de verdade. E eu tenho amigos assim. Inclusive, eu estou aqui porque um amigo meu falou: você tem que estar lá. E eu falando assim: não, Ronald, dessa vez não, eu não vou para esse lugar. Ele falou: não, você vai sim. Então, tenham amigos que te coloquem no fogo, porque isso daí, ele vai mudar você por dentro. Ele vai mudar você e vai fazer você crescer. Quantos têm amigos assim? Você precisa ter esses amigos. Porque quando você estiver mais frio, lá quase se desviando dentro da igreja, no fundinho da igreja ali, só vindo por vir, eles vão te colocar no fogo. E você vai precisar voltar a orar, você vai precisar voltar a jejuar, e você não vai se desviar. Sabe por quê? Porque você vai ter que dar uma satisfação para eles. E é muito chato assim dar satisfação. Então não tenha um amigo, tenha mais de um amigo. Tenha no mínimo 5 e você nunca vai se desviar. Amém? Eu vim aqui hoje falar para vocês um pouquinho sobre intercessão. Como eu falei para vocês, eu nasci num lar cristão e minha mãe é intercessora. Então, ela lidera um movimento de intercessão na igreja dela. Eu não sou da igreja da minha mãe hoje. Ela é de uma igreja quadrangular e ela lidera esse movimento há muito tempo. Mas assim, ó, o que eu quero desmistificar para vocês é essa posição de intercessor, porque nós colocamos a intercessor como um título, né? Tem intercessor aqui na casa? E a gente coloca como um título, mas na verdade ele não precisa ser um título, e ele não deve ser um título na nossa vida. Nós devemos ser intercessor sempre. E ele não tem que ser um ofício, ele tem que ser a nossa essência. Ele é um pouquinho diferente. E eu quero só clarear algumas coisas. Eu tenho certeza que vocês já sabem, eu não vou trazer nada de novo aqui para vocês. Sinto muito em falar isso, porque se vocês lerem a Bíblia, é o que está escrito lá. E eu só quero trazer isso mais uma vez, de uma forma um pouquinho mais simples. Eu também lidero uma área da intercessão da minha igreja, eu lidero uma equipe de intercessão. Então, eu estou sempre nos movimentos proféticos dentro da igreja, e isso é o que me move, é isso que eu gosto, e eu gosto de estar ali, eu gosto do mover, sabe, o sobrenatural, as curas acontecendo. Isso, para mim, é o melhor testemunho que a gente poderia ouvir. É o que Deus está fazendo através de nós, porque Ele ainda cura, Ele ainda se move. A gente vê as curas na Bíblia aqui e fala assim: poxa, poderia acontecer. Na verdade, Ele nunca deixou de acontecer. Se não está acontecendo com você, alguma coisa tem que estar errada. E você precisa rever o que está no teu interior. Porque Deus, Ele ainda se move. Deus, Ele cura. Deus, Ele liberta. E Ele cura. E eu creio que Ele está curando a igreja hoje. Eu sinto muito forte, eu estava ali atrás, sinto muito forte que tem uma onda de cura nesse lugar. Deus está curando pessoas. E eu senti que tem uma pessoa aqui neste lugar, você sofre de dores crônicas de cabeça, mas é algo muito forte assim. E ele te atrapalha muito a tua vida. E eu não sei se você está com essa dor hoje, mas eu estava sentindo ali, e eu creio que é uma palavra de conhecimento, porque eu não estava com essa dor. Então, se é você, se você está neste lugar, eu creio que Deus está te curando agora. Ele não vai te curar amanhã, Ele vai te curar hoje. E você está sendo curado agora, neste lugar. Em nome de Jesus. É só para passar minha dor de cabeça aqui. Eu quero, para ela não atrapalhar o que eu tenho para falar para vocês. A intercessão, então, ela é um privilégio para a gente. Ela não é um título. Ela é um privilégio para a nossa vida. Ela é um privilégio porque, para nós que somos cristãos, porque quando oramos para outros, literalmente estamos trazendo a necessidade de outras pessoas diante de Deus. Então, a oração e a intercessão ela é um pouquinho diferente. A oração, então, é a tua vida de oração com Deus. É onde você ora
pelas tuas necessidades, ora pelos teus projetos, ora por tudo nós precisamos orar, para nós termos essa intimidade com Deus, para a gente ter esse nível de intimidade com Ele. Mas a intercessão, pense assim, ó, é como se você fosse um advogado e chegasse diante de Deus, intercedendo por alguém, para você representar alguém diante de Deus. Então essa é a intercessão. E nós, literalmente, assim, ó, o intercessor, quando ele ora por alguém, ele sabe aquela empatia que você tem daquela pessoa, ela não deveria estar sofrendo por isso. Então você vai lá e ora por ela. O intercessor, realmente entra na brecha por aquela pessoa. Ele vai diante de Deus e fala assim: Deus, o que está acontecendo com ele? Não deveria estar assim. Eu não aceito isso na vida do meu irmão. Eu não aceito isso na vida deles. E tem um exemplo na Bíblia que eu acho fantástico, assim, ó. Quando você já viram intercessores assim, ó, principalmente mãe? Mãe é intercessor de filho, assim, muito. Eu lembro, assim, ó, quando eu desviei um pouquinho dos caminhos de Deus, a maior intercessora da minha vida era minha mãe. E às vezes eu acordava, eu não sei vocês, mas eu acordava, minha mãe estava me ungindo. Ela estava batendo a mão no meu rosto, assim, me ungindo. Por que ela estava fazendo isso? Ela estava se colocando na brecha por mim. Ela nem sabia os lugares que eu caminhava, mas ela estava orando pela minha vida. Ela estava chegando diante de Deus e falando assim, ó: eu não aceito o que ele está vivendo. Eu quero que ele viva de volta nos teus caminhos, porque existe um propósito. E quando existe um propósito, é exatamente isso. Existe um propósito na vida de cada um. E você chega lá diante de Deus para interceder por aquele propósito. E eu queria colocar aqui, ó, isso como uma responsabilidade nossa. Nós somos cristãos, nós representamos o corpo de Cristo. E se nós temos Cristo, nós somos intercessores de alguém. Você é intercessor de alguém. A gente tem que desmistificar um pouco essa função. Ah, não, se ele é intercessor, então eu vou pedir oração só para o intercessor. Não, você tem que ser intercessor de seu irmão, da pessoa que está caminhando do teu lado. Você sabe qual é o problema que ele está vivendo? Interceda por isso. Chegue diante de Deus, interceda pela vida dele. A gente quer muito, pelo menos eu, tá? Eu estou falando por mim. Nós queremos muito ver os milagres acontecendo. Mas a gente vai ver os milagres acontecendo a partir do momento que você se coloca na brecha por alguém, na vida de alguém. E olha só esse texto. Uma história que aconteceu ali em Êxodo 32. E ele fala ali, ó, sobre o bezerro de ouro. Quando Moisés conduziu o povo, quando ele tirou o povo do Egito, então ele estava conduzindo o povo pelo deserto. E nós sabemos que o que guiava o povo no deserto era uma nuvem. E era uma nuvem que representava Deus. Então as pessoas naquela época, elas já poderiam ter a intimidade com Deus. Elas poderiam subir até a nuvem. Mas o que aconteceu? Eles elegeram Moisés para subir até a nuvem, ouvir de Deus o que ele tinha, e Moisés repassava os recados de Deus. Então todos podiam ter acesso, mas eles não queriam. E muitas vezes nós estamos fazendo isso. Estamos terceirizando o acesso que nós temos a Deus para outra pessoa. Fala, ó, ora por mim e vê o que Deus tem para mim. Mas por que você não ora para Deus e pergunta o que Ele tem para a sua vida? Por que a gente ainda precisa de alguém para fazer isso? Você pode entrar lá. Mas aqui, ó, ele fala sobre isso. Então, quando Moisés subiu até o monte e ele subiu na nuvem, provavelmente Moisés ficou ali alguns dias, porque a história fala que o povo se revoltou. Ele fala assim, ó, Moisés sumiu. Então, criamos os nossos próprios deuses para que eles nos conduzam. Porque Moisés tinha subido para ouvir a Deus e ele não estava trazendo o retorno para o povo. E o povo então se revoltou por isso, porque eles queriam ouvir uma voz. Então eles criaram o quê? Os bezerros de ouro. E eles criaram esses bezerros. E Deus fez o quê? Ele chegou para Moisés e falou assim, ó, não, aquele povo lá não está feliz, então eu vou destruir todo mundo. Resumindo, ele estava falando isso. E o que Moisés fez? Moisés chegou, fala aqui, ó, no versículo Êxodo 32, 11. Moisés, porém, buscou o favor do Senhor e disse, e clamou a Deus, ó Senhor, por que acenderia a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com grande poder?
Porque diriam os egípcios, foi com má intenção que ele os libertou, para matá-los, para bani-los da terra. O que Moisés estava fazendo? Ele estava intercedendo pelo povo diante de Deus. Ele estava falando: ei Deus, não acenda a sua ira para o seu povo. Não acenda. A intercessão, eu quero desmistificar isso daqui também. A intercessão, ele tem o poder de mudar alguma coisa diante de Deus? Ela não tem esse poder. Ela não tem. Mas a intercessão, ela tem o poder de moldar o nosso coração, a vontade de Deus. E as pessoas precisam saber disso. Elas precisam saber que você é cristão. Sabe por quê? O povo aí fora está precisando disso daqui. Eles estão procurando outros deuses. Eles estão procurando, eles estão ansiando por isso. E quando eles procuram isso em outros lugares, eles estão procurando um Deus, mas eles não sabem que o nosso Deus existe. Então você precisa manifestar. Você precisa mostrar que você é intercessor. Você precisa mostrar que você é cristão, porque eles vão procurar o Deus de vocês. Sabe, ontem aconteceu algo bem grave com meu cunhado, assim, ó. Ele estava saindo do trabalho dele, ele trabalha em Araucária. Ele estava saindo do trabalho dele para ir para a igreja, porque ele lidera os músicos. Então ele ia passar tudo o som, ele é baterista na igreja. Então ele estava saindo do trabalho e indo para a igreja. E uma moto grande assim, ela furou uma preferencial a mais de 150 km por hora. Ele bateu no carro dele, no meio do carro dele. E isso foi ontem. E o que aconteceu? O carro dele capotou 3 vezes. O casal morreu na hora da moto e ele foi conduzido ao hospital com traumatismo craniano. E o que era a nossa função naquele lugar? A gente foi até o hospital e ele estava em cirurgia no Hospital Trabalhador e eu fui até lá. E sabe o que a gente fez quando chegou no hospital? Fomos primeiramente, claro, nós somos humanos e a gente quer saber como que está a pessoa. Será que morreu? Quando é traumatismo craniano é algo muito grave. Você fala, morreu? Não morreu, ele está em cirurgia, ele está no UTI. Então o que a gente faz? Vamos reunir quem está aí? Está o pai, a mãe, está o pastor dele estava lá. Vamos interceder por ele? Então a gente saiu de dentro do hospital e foi orar para a vida dele. E a gente chegou diante de Deus ali e falou: o Vitor é um cara bom, o Vitor é justo, o Vitor estava indo trabalhar na sua obra. Por que o Senhor vai tirar ele daqui? E naquele momento, sabe o que a mãe dele falou? Não sinto que ele vai morrer. Porque a gente estava nesse ambiente de intercessão. O coração dela estava sendo moldado. Pense para uma mãe agora, um único filho, ver seu filho fazendo uma cirurgia, ali e o médico falando, ele vai morrer. O médico estava falando isso. E ela falando assim, ele não vai morrer. Por quê? Porque a gente estava num ambiente de intercessão. Deus já estava comunicando isso. Ele ainda está em estado grave, mas ele não morreu. Ele está em coma induzido e a gente está crendo no milagre. E nós cremos nesse milagre. E nós sabemos que ele vai sair dessa. A gente não sabe qual é o propósito de Deus, mas quando a gente intercede por alguém, o nosso coração ele começa a ser moldado. E nós sabemos que é propósito de Deus. E tudo é propósito de Deus. Então, eu quero trazer para vocês isso. Quem tem o chamado da intercessão? Todos. Se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é intercessor. Então, a partir de hoje, eu quero fazer esse desafio com vocês. Você vai se reunir no teu grupo. Você vai perguntar, pelo que você quer que eu interceda? Você vai interceder por alguém que você escolhe por uma semana. E você vai ver o que Deus vai falar para você. E o que Deus vai fazer com isso. E você vai aprender a ouvir Deus nesse ambiente de intercessão. Nesse ambiente. E é aí que você vai começar a ver os milagres. E eu lembro muito bem assim, ó, eu gosto do sobrenatural. Eu gosto muito disso. Eu gosto de viver isso. E eu lembro que eu estava numa conferência. E Gustavo Paiva é um cara que eu gosto muito, assim, um pastor. E ele estava contando as histórias dele. E eu falando assim, eu quero viver isso. E aquilo me incendiou por dentro. Eu quero viver esse sobrenatural. Então, a partir daquele dia, o Espírito Santo me falou assim, ó, faz isso na tua célula. Começa lá. E eu comecei, eu levava a palavra que Deus tinha para aquele momento e perguntava assim no final,
Alguém precisa de oração por algo impossível, e eu estava ali sedento por aquilo. E as pessoas, no começo, ninguém pedia oração, porque eu não sei se é o curitibano que não gosta de falar da vida, ou o que que é, mas as pessoas preferem ficar sofrendo sozinha, né? E eu sempre insistia nisso. E eu contava algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida e incentivando as pessoas a pedirem oração. Então, elas começaram a pedir a oração. Então, eu preciso de oração por isso. E a gente orava, crendo que ia acontecer naquele momento, e não acontecia nada. E daí, na outra célula, de novo. Então, eu quero orar hoje por causas impossíveis. E daí a pessoa chegava, ó, eu preciso disso, disso, disso. Então, a gente entrava em intercessão pela vida dela e não acontecia nada. E foi assim por mais ou menos 9 meses, tá? Não acontecia nada. E o que eu quero trazer para vocês? Que independente do que você está vendo ser produzido na tua intercessão, tua obrigação é continuar intercedendo. Não é você quem faz, é Deus quem faz. Na hora que Ele quiser fazer. Porque o propósito é dele. E a partir do momento que eu entendi isso, eu comecei a mudar até o estilo que eu fazia essas coisas. Eu falava assim, ó, eu sinto hoje que Deus quer fazer algo aqui. Porque antes era, a gente vai fazer algo aqui. Não, Deus quer fazer. E a partir do momento que você entende que vem da natureza dele, as coisas começam a fluir. E eu vi o quê? Eu vi pessoas surdos sendo curados. Eu vi pessoas surdas há mais de 10 anos sendo curadas. A partir do momento que eu entendi o quê? É Deus quem faz. Não é você, Cláudio. É Deus. Isso é o que eu faço. Eu vi o quê? Cego voltando a enxergar. Vocês já viram isso? É muito legal. É muito mais legal do que tudo que você vai poder ver no mundo se um dia você se desviar. E é por isso que eu falo, gente, a presença de Deus, a partir do momento que você acessa isso, você não quer mais sair. Não importa o que o mundo está fazendo, não importa a atração que tem lá. Quando você é usado para curar alguém, é muito mais legal que tudo que você já viu. Quando você é usado dessa forma, tudo parece que não tem mais sentido. Porque você trouxe algo do céu para aquele lugar. E isso é incrível porque não tem como falar que Deus não existe. A pessoa estava cega e ela voltou a enxergar. Quem fez? Foi Deus. É Deus quem faz. Mas eu acredito muito que a igreja, ela se colocou num lugar de santidade. E entenda o que eu quero falar, tá? A igreja precisa buscar isso a todo momento. E nós precisamos buscar isso. Mas por zelo, o que ela começou a fazer? Ela começou a se afastar das coisas do mundo. E ela começou a se colocar dentro da igreja. E hoje nós vivemos uma bolha dentro da igreja. Nós vivemos isso, porque isso foi instituído há muito tempo atrás. Quando veio os monastérios, as pessoas se separavam para ser santos. E nós entendemos que para ser santo nós temos que ser separados do mundo. E eu quero trazer aqui para vocês, que você vai ver o mover sobrenatural mesmo quando você caminhar lá fora. Dentro da igreja você vai ver. Dentro das células você pode ver. Mas quando você caminhar lá fora, é muito maior, porque as pessoas estão sedentas, elas precisam disso. E entenda que quando você caminhar lá fora, você não precisa ser atraído pelas coisas lá de fora, porque você tem a presença de Deus, você carrega o Espírito Santo. E a gente tem que quebrar essa mentalidade que hoje ainda rege muitas igrejas, que é a mentalidade de monastério. Nós não vivemos no monastério, nós precisamos viver numa sociedade. E preste atenção, as áreas que são mais relevantes, elas têm cristãos hoje ocupando. O Ministério da Cultura é um cristão que está à frente do ministério? Ela não é. E a cultura é extremamente importante para a nossa nação. O Ministério da Saúde é um cristão que está lá? Não é. O nosso presidente é cristão? Não. Entendam que quando a gente se afasta desses lugares, o mundo começa a discipular esses lugares. E nós continuamos vivendo na nossa bolha. E a gente precisa furar essa bolha hoje e começar a discipular o mundo. Porque o mundo
ele só tem voz aonde a igreja se cala. E essa é uma verdade. Então, se eles estão lá ocupando esses espaços, é porque a igreja se calou. E eu creio numa igreja muito relevante hoje, que ela vai começar a ocupar alguns espaços dentro da sociedade. E eu já estou vendo isso se manifestar. Minha irmã, ela participa de um movimento e hoje ela está em São Paulo e eu fico escutando as coisas que Deus está fazendo lá. E nesse movimento que ela está, um dos líderes do movimento, ele é diretor de marketing da Netflix. Pensa que legal, o diretor de marketing da Netflix, ele é cristão. Tudo passa por ele. Ele que lidera aquela área. E ele está mudando, e ele está plantando uma história lá dentro. E ele está mudando vários conceitos. Então, ele entra num lugar onde é dominado pelo quê? Pela promiscuidade, pelo lesbianismo, pelo homossexualismo. Eles lideram essas áreas. Mas não, ele está lá liderando. E todas as vezes que ele tem a oportunidade de falar algo, ele fala de Jesus. E não pode falar, mas ele fala. E é isso que a igreja precisa ocupar. Vocês precisam ocupar os espaços. Vocês precisam entender o papel da intercessão. O papel da intercessão é esse: ocupar os espaços que são liderados hoje pelo mundo. Porque a partir do momento que nós ocuparmos esse espaço, aí sim, o mundo começa a ser transformado. Nós oramos muito pela transformação do mundo. Nós oramos muito pela transformação da política. Nós oramos muito pela transformação da educação. Mas nós não estamos ocupando esse espaço. Nós precisamos interceder, sim. Porque hoje você entendeu que o teu papel é ser intercessor, mas ser intercessor lá fora também. E eu queria ler um texto com vocês que ilustra um pouquinho isso, tá? Lucas 9, 28 ao 36. Eu estou lendo na versão NVI, tá? Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou Pedro, João e Tiago e subiu para o monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram brancas e resplandecentes. Surgiram 2 homens e começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava prestes a se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Aconteceu que, ao se afastarem de Jesus, Pedro, sem saber o que dizer, falou: Mestre, que bom que estamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ainda ele falava, apareceu uma nuvem que o envolveu apareceu uma nuvem que o envolveu e ficaram com medo ao entrar nessa nuvem. Ela ouviu uma voz que dizia: Este é meu filho, o escolhido, ouçam. O que eu quero trazer com isso? 3 chaves que o intercessor precisa ter, bem simples. E ela está na ilustração desse texto. Esse texto fala o quê? O intercessor, ele precisa ter uma vida de oração. E o que Jesus fez ali com 3 dos seus melhores amigos? Eram 3 dos discípulos dele. E eu creio que eram os mais próximos. Porque quando Jesus ele se reúne para orar, ele sempre fala dessas 3 pessoas. E eu acredito que eram 3 que eram mais próximos de Jesus, mas não que ele mais gostava, que era mais próximo dele. Porque você, lembra que eu falei dos amigos? Então você sempre vai ter 3 amigos que são mais próximos. Então você vai convidar eles para a tua casa. E Jesus estava fazendo o quê? Chamou eles para orar, para o momento que ele tinha de oração. E eles foram fazer uma vigília. Quem gosta de uma vigília? Eu gosto de uma vigília. Eu gosto muito disso. Então o primeiro segredo aqui é você se retirar para orar. Você precisa ter o teu ambiente de oração. Você precisa ter o lugar secreto. Só que aqui, o que Jesus está ilustrando é que ele levou 3 dos seus amigos para o lugar secreto. E eu te pergunto hoje,
o que você tem levado para o teu lugar secreto? Muitas vezes a gente tem levado o quê? Nosso telefone, a nossa rede social, que ela não deixa a gente orar. Porque toda vez que chega uma notificação, você quer dar uma olhadinha ali. Opa, eu respondo depois. O que você tem levado para esse ambiente? Será que a distração que você tem levado para esse ambiente não é o que está te fazendo ficar sonolento? Porque é o que fala aqui o texto. Eles estavam no meio daquela nuvem de glória. Lembra que antes eu estava falando de Moisés? E Moisés era quem entrava na nuvem de glória e depois ele repassava para o povo o que Deus estava dizendo. Aqui não, eles foram envolvidos pela nuvem de glória. Então eles estavam ali, vendo todo aquele mover. Vendo ali Moisés e Elias do lado de Jesus. Eles estavam tendo uma visão. Mas eles estavam com sono. Eles estavam distraídos. Eles não estavam ocupando os espaços. Mas é bom estar na presença de Jesus, não é? Quando a gente está nesse ambiente do louvor aqui, não é legal ficar aqui? Por mim, eu colocava aqui 3 tendas também e ficava a noite inteira. Mas nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para nos equiparmos nesse ambiente. E nós fomos chamados para interceder pelo povo que está lá fora. Pela necessidade do povo que está lá fora. Você quer ver cura? É lá que vai acontecer. Você quer ver esse ambiente sendo transformado? Vai acontecer lá. Você se equipa aqui e vai para o mundo. Você precisa fazer isso. E nós fomos chamados para isso. Mas olha, a primeira chave é a oração. A segunda é o entendimento da figura de Jesus, que aqui representa a graça. Nós fomos salvos pela graça. E nós temos esse entendimento da salvação pela figura de Jesus. Ele morreu na cruz porque para perdão dos nossos pecados, para que nós fomos curados e para que nós tivéssemos vida. E Ele nos comprou. Hoje o pecado ele não nos condena mais. Pelo contrário, a cruz nos trouxe o entendimento da eternidade. Então, se você aceitou Jesus e tem esse entendimento, você tem a eternidade dentro de si. Então, você sabe que você é salvo pela graça. Então, você já está salvo. Porque Jesus, Ele comprou você. O segundo entendimento é o quê? Moisés. Moisés representava o quê? Naquele texto que a gente leu, quando ele saiu de lá e ele intercedeu pelo povo diante de Deus, Jesus, então, Deus falou o quê? Não vou destruir o povo. Ele desceu e destruiu todos os altares que foram construídos ali, e ele viu que o povo estava disperso, e ele construiu o quê? Os 10 mandamentos. Ali foi escrito, ali foi instituído. Então, o que Moisés representa aqui nessa ilustração? Ele representa a lei. E como nós devemos caminhar. E aonde que está escrito tudo isso? Na Bíblia. Então a gente precisa ter a intimidade com a Bíblia. Todo mundo tem uma Bíblia? Todo mundo ama a Bíblia? Além de amar, você precisa ler a Bíblia. Você precisa ter esse entendimento. Porque tudo que você precisa para se equipar está dentro da Bíblia. Então você não precisa perguntar para ninguém se você estivesse lendo ali. Então, você tem isso. Acelerando um pouquinho aqui, a gente vai falar aqui de Elias. Por que Elias está ali? Mas olhem como tem 3 pessoas de 3 gerações diferentes dentro desse texto. E ele está trazendo realmente essa ilustração do que o cristão precisa carregar. E Elias representa o que? O profético. Elias foi um dos maiores profetas que já existiu. Elias teve uma escola de profetas. Elias, ele passou tudo que ele carregava para um discípulo, que era Eliseu. Eliseu foi muito além de Elias, mas Elias começou com isso. E ele representava o profético. E eu quero dizer para vocês o quê? Que se você entendeu a graça de Jesus sobre a tua vida, você entende os mandamentos da Bíblia, você entende esse ambiente profético, você tem o profético dentro de você. Porque quando você aceita Jesus, você recebe quem? O Espírito Santo. E o Espírito Santo foi quem tirou Jesus da sepultura. Jesus, ele morreu e no 3º dia ele ressuscitou.
E foi o Espírito Santo que trouxe ele de lá. A partir do momento que você tem esse entendimento de quem você carrega dentro de você, você pensa assim: eu posso fazer qualquer coisa. E não é o Cláudio que está falando, é a Bíblia que fala. Se você vê tudo o que Jesus fez, se você começar a ler o Novo Testamento de volta com esse enfoque, você vai ver que ele fez muitas coisas. Muito. Só que ele fala assim, ó, ele nos deu isso. Vocês farão muito além do que eu fiz. Por quê? Porque ele foi de volta para o céu, mas ele deixou o Consolador, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está dentro de nós. E se nós podemos fazer muito mais do que Jesus fez, então, por que a gente se preocupa com alguma coisa? Olha o que Jesus fez. Ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. E a gente poderia ficar aqui, ó, uma noite só falando do que Jesus fez. Então hoje eu vinha conversando com a minha amiga Elise dentro do carro. E ela perguntou algumas coisas assim para mim. E ela falou assim, ó, quando você vai num velório, você ora pela pessoa ressuscitar? Eu falei, ó, já orei algumas vezes. Ressuscitou não? É o propósito? Não sei por que não ressuscitou, mas a minha parte eu estou fazendo. Jesus ressuscitou e ele falou que eu poderia fazer. Então eu quero ter essa experiência. Você não quer ter essa experiência? Então testa. É prático. É isso. É chegar e fazer. Você tendo o entendimento dessas 3 chaves, dessas 4, que é o quê? A oração, os mandamentos, o profético, a graça. Você entendendo isso, você está equipado para sair. Aí a gente não precisa ficar aqui querendo montar as tendas e com sono, porque lá no mundo a gente não vai ter tempo para ter sono, não. O negócio está feio lá fora. E quando você sai para o mundo, você vai ver como é um lugar protegido na bolha. E a bolha, ela te traz segurança. Mas a nossa segurança, ela tem que estar em Deus. E a gente tem que estar lá, discipulando essa geração, discipulando todas as pessoas. Eu ainda creio numa geração que vai entrar nas faculdades e não vai se desviar. Eu creio nesses jovens. Eu creio nos jovens, sabe o que eles vão fazer? Eles vão criar tumultos dentro da faculdade. Atos 17 diz que quando Paulo ele chegava nas cidades, ele criava um alvoroço. E é essa geração que tem que se levantar novamente. Nós temos que criar um alvoroço onde nós estamos. Sabe, e essas oportunidades, elas existem. A gente estava falando ali, ó. Vocês acham que eu tive coragem de orar por todas as pessoas que Deus me falou que ia curar? Não, eu não tive coragem. Eu estou falando isso para vocês, mas eu não tive essa coragem. Eu sempre orei assim, ó. Deus, eu quero curar pessoas, eu quero curar. Me usa para curar. Se eles não estão querendo, eu quero. E um dia eu estava vendo uma moça no shopping. E eu estava andando no shopping e eu vi uma moça e ela arrastava uma perna. É uma moça bem bonita assim, ó, mas ela arrastava uma perna e dava para ver que aquilo era de nascença. E eu falei, bem que o Senhor podia curar ela, né, Jesus? E ele falou, vai lá e ora que eu vou curar. Vocês acham que eu fui lá orar por ela? Eu não fui. E o que eu estou falando para vocês aqui é que Ele está querendo curar. A gente tem que estar disposto para isso. Eu não tive coragem, mas até estava falando com um pastor que é amigo meu. Ele falou, um dia Deus vai te cobrar isso, hein? E Ele não vai te usar mais. Eu falei, está repreendido, porque eu quero fazer isso. Eu não aceito essa palavra sobre a minha vida. Eu quero que o Senhor ore o quê? Para que eu tenha ousadia para fazer isso. Não lance um decreto de morte sobre a vida das pessoas. Lança um decreto de vida. Essa é a função, essa é a nossa função. O intercessor serve para isso. Interceda. Olhe, a partir desse momento, eu tive coragem. Eu tive várias coragens. A gente estava num ambiente assim, ó, como esse, profético, de adoração, na igreja onde eu estou hoje. Muito legal, profético funcionando e tudo legal. E a gente ia sair para fazer o quê? Um evangelismo na rua. Então a gente estava ali, a gente entende isso, a gente estava se equipando antes de sair para a rua. E a gente estava ali adorando, mãos levantadas e assim, um mover muito legal assim dentro da igreja. E quando eu estava me reunindo com a minha equipe, porque a gente saiu de 5 ou 7 pessoas, eu estava me reunindo com a minha equipe e o Espírito Santo me falou assim, ó, hoje eu vou curar um surdo. E eu falei assim,
O senhor vai curar um surdo? Vou. Então, eu achei aquilo muito incrível, assim. E eu chamei a minha equipe e falei, ó, Deus me falou agora, Ele vai curar um surdo hoje. Então, assim, ó, a gente precisa achar o surdo. E a gente saiu. Lá no São Marcos, bairro em São José dos Pinhais. E a gente saiu atrás do surdo. E o que a gente achou? A gente achou prostituta na rua, a gente achou... Foi legal nesse dia, porque a gente bateu numa boca de tráfico, a gente não sabia. E o traficante saiu assim e falou, olha, se mais jovens tivessem a ousadia de vocês, não existia o tráfico. E eu estava escutando isso de um traficante. E o traficante me pediu oração e a gente orou por ele. Não sei o que aconteceu com aquele traficante, mas eu pude orar por um. E a gente viu várias coisas acontecendo, menos o surdo. Mas eu tinha a convicção que Deus ia curar um surdo naquele dia. E a gente foi batendo de casa em casa. Será que está aqui? Será que está aqui? E é assim que tem que acontecer. E chegou o horário que a gente precisava voltar embora. Então a gente estava voltando para a base e a gente estava meio desanimado assim, porque a gente não achou nenhum surdo. A gente achou um senhor com câncer, a gente orou por câncer, mas qual era o foco? Era o surdo, não era o câncer. Mas a gente orou pelo senhor com câncer. Olha o que Deus vai fazendo. E a gente estava com o foco no surdo. Então a gente estava voltando embora e tinha uma senhora, e um amigo meu, o Leonardo, ele chegou para a senhora assim e falou, você já ouviu falar de Jesus? E ela não ouvia. E ele começou a gritar na rua, foi bem engraçado assim, a senhora já ouviu falar de Jesus? E ela gesticulava porque ela não ouvia, ela não entendia. E eu falei, meu Deus, o surdo, é isso. Eu fiquei tão feliz naquela hora, gente, é sério. A gente achou o surdo, porque é uma experiência com Deus assim. Então eu cheguei do lado dela e eu tentei falar com ela, ela também não me ouvia. Mas assim, ó, vocês têm que entender uma coisa. Quando Deus falar para você, eu vou fazer isso, já aconteceu, você não precisa de você. Você está ali pelo quê? Porque Deus, Ele pode fazer tudo, mas Ele nos dá o privilégio de ser intercessor, que é o quê? Participar da obra que Ele está fazendo. Então, por isso que Ele te comunica. Então, eu tenho esse entendimento. Então, eu só me posicionei do lado dela, porque eu já sabia que ela estava sendo curada. Não precisava da minha oração, não precisava do meu toque. Deus estava fazendo. Então, eu me posicionei do lado dela e eu fiquei mais ou menos 1 minuto em silêncio. E eu perguntei, qual é o seu nome? E ela me falou o nome dela. Antes ela não estava me escutando. Ela me falou, meu nome é Vitória. Eu falei, eu posso orar por você? Pode. Então eu falei, ouvidos, voltem a ouvir em nome de Jesus. Só isso. Simples. Você não precisa fazer mais nada. Você precisa ser o mais simples possível. E ela voltou a ouvir. E as pessoas que estavam comigo ficaram bem felizes, mas um ficou incrédulo. Extremamente. E ela se perdeu no que estava fazendo. E ela estava voltando para casa e conversando com a gente e falando. E a gente ficou vibrando naquele momento. E o rapaz estava incrédulo, assim, vendo o que estava acontecendo. Então ele deixou ela entrar. E quando ela estava de costas, ela deu tchau para todo mundo. Quando ela estava de costas, longe, ele sussurrou, falou assim, tchau, Vitória. Ela olhou para ele e falou, tchau, Jean. Ela foi curada. E é isso que a gente precisa. A gente não precisa, a gente precisa da adoração para se equipar. A gente tem que entender isso. A gente precisa de se mover, que a gente estava aqui, para entender qual é o nosso propósito. E a gente vai sair daqui hoje e vai tocar o mundo. Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Quem quer fazer isso? Os dons estão sendo liberados. Vocês vão agir nas faculdades, no teu trabalho, no ônibus, no carro. Eu fui entregar uma camiseta, eu tenho uma marca de roupa, se chama Eyes of D. E eu fui entregar, eu mesmo fui entregar. E assim, ó, qual foi o propósito dessa marca que Deus me falou? Ele falou, faça uma marca. E eu fiz essa marca, mas eu queria que as pessoas que usassem essa camiseta fossem curadas. E desde o princípio, eu falava assim, Deus, cura as pessoas. Eu quero que curas físicas, eu quero que o Senhor, a partir do momento que elas coloquem essa camiseta, elas sintam a tua presença. Que elas sejam curadas da identidade. E eu orava assim e declarava, sempre, sempre.
Então eu fui entregar uma camiseta. E eu vi que uma menina saiu com uma bota. Ela tinha quebrado o pé. E eu olhei o pé dela quebrado. E eu falei, opa, é a oportunidade que eu sempre quis, né? Eu orava por isso. E a marca, ela veio para isso. Então, o que eu fiz? Eu deixei ela experimentar a camiseta. Eu falei, como que você quebrou seu pé? Jogando futebol, cara, tem uma lesão, vou precisar ficar 40 dias com a bota, 90 dias de fisioterapia e não sei o quê. Eu falei, eu posso orar por você, porque Jesus pode te curar agora, você nem vai precisar fazer fisioterapia. E ela olhou para mim, incrédula, assim, e falou, ora. Então eu coloquei a mão sobre ela e falei assim, você não vai precisar fazer fisioterapia em nome de Jesus. Todas as fraturas voltem ao lugar. Só isso. E eu falei, pode experimentar a camiseta. E ela foi. Quando ela voltou para dentro da casa dela, ela estava andando normal. Extremamente normal. E ela voltou de novo com a bota. E ela estava perdida, e eu vi isso, porque ela não tinha mais dor. E ela não queria me falar também, mas, sabe, ficou naquele... E eu fui embora, e depois ela me mandou vários áudios, assim. Eu podia até ter separado, mas eu não separei isso. E ela falando, cara, não sei o que você fez, mas eu tô sem a bota. E ela me mandou uma foto e um videozinho com ela com outro Vans dela no pé, onde estava a bota, e falou, eu não vou mais usar isso, porque eu não tenho mais dor. E eu entendi o quê? Que você falou que eu não vou precisar fazer fisioterapia, então eu não vou procurar mais a fisioterapeuta. E ela foi curada. E esses dias eu vi ela lá na igreja, eu falei, e a fisioterapia? Ela falou, eu não fui fazer, cara, você disse que eu ia ser curado. É isso que nós precisamos. Desse entendimento. E eu creio que Deus quer fazer isso. Ele está despertando a igreja hoje para o que Ele tem para fazer. Eu queria que o louvor subisse. A gente vai fazer um momento profético. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele quer fazer alguma coisa. Mas assim, qual é o papel de vocês agora que vocês têm esse entendimento? Buscar. Vocês vão fazer a oração com a maior intensidade que vocês puderem. Porque agora vocês conhecem, vocês têm esse entendimento. Na verdade, vocês já conheciam tudo isso. Foi isso que eu comecei falando. Vocês vão falar, agora, Deus, eu quero participar disso. Vocês vão se colocar de pé, a gente vai descer as luzes e a gente vai esperar para ver o que Deus tem por fazer. Mas o teu papel agora é se equipar com essa palavra, com o que foi ministrado aqui. Se você tem esse entendimento que você faz parte disso, quem tem? Quem tem? Só para eu ver. Você entendeu que você faz parte disso? Você entendeu isso? Você entendeu que você representa o reino na terra? Você entendeu que você tem o Espírito Santo dentro de você? O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo é o próprio Deus morando dentro de você. Você tem que ter esse entendimento. E se Ele está morando dentro de você, então não tem mais depressão. Não existe mais isso. A Bíblia relata como vai ser no céu. E no céu, ele fala que é um ambiente onde não haverá tristeza nem dor, não haverá nada disso. E se você já tem um pedaço do céu dentro de você, que é a eternidade e o Espírito Santo, então você não precisa viver num ambiente de dor. Você não precisa viver num ambiente de depressão. Sabe, essa madrugada, eu cheguei em casa depois do hospital e eu tive uma experiência sobrenatural. Eu estava deitado na minha cama e eu vi que uma entidade, ela me segurou. E eu vi isso. E ela me paralisou, assim. Ela me paralisou. E eu entendi o quê? Eu falei, o que é isso que me travou? Os psicólogos, me desculpem, mas eles falariam para mim que é a paralisia do sono. Mas eu não estava dormindo. Eu estava vendo ela me segurar. E naquele momento eu falei, Deus, o que é isso? Ele falou, só interceda. Então eu comecei a repreender aquilo. Ele não tem autoridade para me segurar. Porque a autoridade, ela vem de Deus. E você tem essa autoridade. E Lucas 10:17 fala assim, que eu te dei autoridade para pisar escorpiões e serpentes, e as forças malignas não vão prevalecer sobre você. E quando Deus mandou os 72,
e eles voltaram, sabe o que eles falavam? Jesus, até os demônios se submetem ao teu nome. Você tem essa autoridade porque foi Ele que te deu. Nada pode segurar. Então eu creio, sabe o quê? Que a igreja ela está expandindo desse tempo. Eu percebi o quê? Que isso foi tudo para me mostrar que algumas pessoas que estão aqui hoje estavam presas, se sentiam presas. Você sentia o teu ministério preso. Você sente o quê? Que o trabalho onde você põe as mãos não prosperam. Que tudo o que você faz é preso. Mas a partir de hoje, Deus está liberando isso. Foi disperso em nome de Jesus. Vocês não estão mais presos. Vocês são livres. Vocês são livres. Tenha esse entendimento agora, que vocês são livres, você tem liberdade. Então ore para Deus com a tua maior intensidade agora, enquanto o louvor vai começar. Você vai liberar a tua intensidade. Se você fala em línguas, ore em línguas. Comece a levantar esse clamor agora. Comece a levantar a maior intensidade. Sobe. Sobe o ambiente agora. Sobe o ambiente agora. Não desiste. Sobe, 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 sobe.
Eu sinto nessa noite pessoas cansadas. Eu sinto que nessa noite Deus quer aliviar o fardo de muitas pessoas que estão aqui. Talvez pelo cansaço do ministério, talvez por tantas coisas que têm acontecido na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Muitas coisas têm trazido tristezas ao seu coração, um sentimento de desânimo, um sentimento de depressão. Mas essa é uma noite onde o Senhor está avivando a obra dEle sobre a sua vida. Ele está avivando a obra dEle sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua descendência, sobre o seu ministério. E eu quero convidar você nessa noite, com todo o seu coração, colocar a sua oração, o seu clamor, entendendo que Ele é um Deus que traz renovo, Ele é um Deus de poder, Ele nunca perdeu o controle da sua vida. A palavra de Deus fala em Mateus 11, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai, nessa noite nós colocamos a sua igreja diante da sua presença. Senhor, nós clamamos, vem com o teu reino sobre o teu povo agora mesmo. Aviva, Senhor, a tua obra no meio da sua igreja. Senhor, a tua palavra diz que aqueles que estão cansados e sobrecarregados, o Senhor lhes dará descanso. Senhor, conduz a tua igreja nessa hora aos verdejantes passos da sua presença. Leva a tua igreja, Senhor, mais profundo em intimidade, mais profundo na sua verdadeira essência, em quem eles são em ti e quem você é na vida deles. Senhor, nós oramos agora mesmo, quebra todo jugo, livra eles de todo fardo, Senhor. Que toda depressão caia por terra, que toda tristeza caia por terra. A tua palavra diz que quando nós nos sentimos fracos, o Senhor nos torna fortes, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa no meio da nossa fraqueza. Senhor, em nome de Jesus, fortalece o teu povo, fortalece a tua igreja, que esse seja um marco, que essa noite venha marcar o teu povo, que a partir de hoje, Pai, eles possam sair daqui renovados e avivados pela tua palavra, prontos, Pai, para viver aquilo que você tem para cada um deles, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Existe mais. Não deixa baixar a intensidade. Na verdade, aumente a tua intensidade agora. O Espírito Santo, ele está aqui. Jesus, ele está aqui. E aonde ele está, não existe dor. Não existe dor.
A Elise orou por depressão. Eu creio que o Senhor está curando a depressão nessa noite. Eu creio que você recebeu esse diagnóstico e você assumiu isso para a sua vida. E você tem lidado com essa depressão e você tem se sentido triste, abatido. E você vive isso constantemente, mudanças de humor. Mas eu quero te falar, o Espírito Santo está te tocando agora. Lembra que eu falei? Você carrega o Espírito Santo dentro de você. Você carrega um pedacinho do céu dentro de você. No céu não existe tristeza. Essa mudança de chave precisa entrar na tua vida. E você precisa mandar essa depressão embora agora. Eu creio que o Senhor está curando a depressão nessa noite. Então, aumenta a tua intensidade agora. Aumenta a tua intensidade agora. Você que sabe quem são essas pessoas, comece a interceder por ela. Nós não aceitamos esse diagnóstico. Nós não aceitamos os remédios que você toma. Nós não aceitamos nada disso, porque no céu não existe isso. E o Senhor quer te curar, Ele morreu para te curar. Pai, em nome de Jesus, mandamos embora agora toda depressão, todo espírito de morte. E damos uma palavra de ordem. Espírito de morte, você não tem mais poder sobre essas pessoas. Sai agora em nome de Jesus. Libero vida, Pai. Vida sobre essas pessoas. Um batismo de alegria agora sobre a vida deles, Pai. Que eles nunca mais precisarão tomar esses remédios. Em nome de Jesus. Depressão, te mandamos embora agora. E você não tem mais autoridade sobre essas vidas. Sejam curados agora em nome de Jesus. Liberamos cura neste lugar, Pai. Liberamos cura. Declaramos vida sobre eles, Pai. Em nome de Jesus. Vida dos céus. Uma alegria vinda dos céus agora, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sejam curados, libertos, livres. Vocês são livres. A depressão não faz mais parte da sua vida. Esses remédios não fazem mais parte da sua vida. O Senhor rasgou esse diagnóstico nessa noite e você foi curado em nome de Jesus. Suba a tua oração, ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. Você que não é batizado no Espírito Santo, seja batizado agora em nome de Jesus. Existe mais. Aumenta a tua intensidade agora. Aumenta a tua intensidade agora. Clama pelo Espírito Santo. Clama. Bata a porta. Você vai entrar num lugar onde você nunca entrou. Bate nessa porta. Entra neste lugar agora. Eu sinto o Senhor curando labirintite nesse lugar. Você tem vivido com isso há algum tempo já. O Senhor está te curando. Receba o toque de Jesus. Creia, existe um ambiente de cura nesse lugar. E nós declaramos, labirintite, você não tem mais autoridade sobre a sua vida agora em nome de Jesus. Seja curado agora, 100%, em nome de Jesus. Cura 100%, Pai, em nome de Jesus. Nós não aceitamos esses diagnósticos. Labirintite, você não tem poder sobre essa vida. O Senhor já liberou isso na cruz do Calvário e você é curado agora. Creia nisso, em nome de Jesus. Mais, Espírito Santo, mais. O ambiente onde o Senhor entra, onde o Senhor está, não existe morte. Eu sinto nitidamente o Senhor ressuscitando projetos, sonhos. Você se sente travado nos seus sonhos. Eu vejo isso como se você não tivesse mais vontade de sonhar.
O Senhor está me mostrando vários projetos. Vários projetos. E você tem deixado eles de lado. Você abandonou. Até teve um tempo que você escreveu eles. E você sempre pediu para Deus isso. Eu vejo empresas paradas e travadas. Elas nunca saíram do papel. Mas o Senhor está colocando essa fé no coração de vocês hoje de volta. E Ele está falando assim, voltem a sonhar. O Senhor não é um Deus de escravidão. Ele quer que você evolua sempre. Ele está liberando esses sonhos de volta. O Espírito Santo está queimando o teu coração agora. Sonhos que estavam engavetados. Eu vejo uma gaveta fechada. Você trancou tudo isso lá dentro. O Senhor está liberando isso para a vida de vocês. Está sendo liberado agora. Está sendo liberado no céu. E eu digo agora, sonhos tornem existência agora em nome de Jesus. Projetos que estavam arquivados, parados, tornem existência agora em nome de Jesus. Tornem existência agora em nome de Jesus. O Senhor, Ele é o dono do ouro e da prata, de tudo que existe nessa terra, e você é filho dEle por herança. O Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário para que você tivesse vida, e você foi filho de Deus por meio de Jesus. Se você é filho, você tem direito a essa herança. Então, assim, dinheiro, riquezas, não é problema. Sabe por quê? O teu pai, Ele é dono de tudo. Eu venho aqui hoje para trazer esse entendimento para vocês. Ambiente de escassez, ele não pode prevalecer na sua vida. Eu vejo pessoas que estão num ambiente de escassez há muitas décadas, mas esse ambiente não é para você. O teu pai é dono de tudo que existe nessa terra, e você tem direito a essa herança. Eu vejo um sonho bem específico, assim, uma jovem, o Senhor tem colocado no teu coração, assim, o desejo de fazer uma faculdade, mas eu sinto que ela é muito cara. Deus não me falou o curso, mas Ele falou que Ele está abrindo uma porta para você. Você vai adentrar essa faculdade. E eu vejo assim, Ele me sopra muito forte, assim, Estados Unidos. Você vai fazer essa faculdade lá. Ele está abrindo essa porta para você. Esse é teu sonho. Você tem colocado isso em oração diante de Deus. Mas entenda, tudo tem um propósito. Deus vai te colocar nesse lugar. E você vai ser representante de Jesus lá nesse lugar. Deus, Ele está te levando para essa faculdade porque Ele tem um plano nesse lugar. E você tem esse sonho. E Ele está alinhando com o coração de Deus. Com os sonhos de Deus. Então recebe isso para a sua vida. Eu não sei quem é você. Se você quiser falar comigo lá no final depois, pode falar para contar. Mas saiba, Deus está fazendo. E você vai para lá. Sabe, esse sonho ele não deveria ser só dessa pessoa em específico. Ele tinha que ser de todos os jovens. Você vai mudar esse ambiente que nós vivemos, indo para esses lugares, onde está sendo discipulado para o mundo. Onde estão os jovens? Cadê vocês? Eu queria que vocês viessem aqui na frente. Eu sinto o Senhor liberando dom sobre vocês. Vocês vão entrar dentro desses lugares equipados. Eu vejo vocês fluindo em palavras de conhecimento. Palavras de conhecimento, dons de cura estão sendo liberados. Sabe como é que a palavra de conhecimento ela se manifesta? Da seguinte forma, ela é bem simples. Quando você está num ambiente e o ambiente precisa de cura, você vai começar a sentir as dores dessas pessoas. Eu estou trazendo um entendimento para vocês aqui, tá? Você vai sentir as dores. Opa, uma dor no joelho que não é minha. Procura a dor do joelho. Deus está curando. Ele está te entregando porque Ele já curou. Lembra disso? Lembra disso que eu falei? Ele já curou. Só procura quem tem a dor no joelho. A segunda forma é, Ele vai te mostrar em visão. Você vai estar, de repente, andando no meio da rua, você vai ver uma pessoa de cadeira de rodas. Ou você vai ver um acidente. A melhor ilustração é um acidente. Estou andando aqui e vi um acidente. E você se deparou com uma pessoa numa cadeira de rodas, chega e conversa com ela. Por que você foi parar nisso? É Deus te mostrando que Ele quer curar essa pessoa.
E Ele está levantando pessoas das cadeiras. Eu vejo isso acontecendo. Eu vejo, Ele vai mostrar para vocês. E a segunda forma é como eu falei para vocês. Ele vai falar dentro do coração, dentro do ouvido de vocês. Voz audível. Eu vou curar um surdo. Eu vou curar o câncer. Eu vou curar o cego. Só procura essas pessoas. Esse dom, ele está por vocês. Ele está sendo liberado nessa noite. Quem quer esse dom? Quem quer esse dom? Eu vejo vocês caminhando muito em palavras de sabedoria, sabe? Palavras de sabedoria. Vocês vão ter um aceleramento na maturidade de vocês. É como se vocês se tornassem muito sábios, assim, ó, do dia para a noite. É Deus lhe trazendo isso sobre vocês, porque o ambiente onde vocês vão entrar vão precisar de palavras de sabedoria. As pessoas vão pedir conselhos para vocês. Eu vejo pessoas de alto escalão pedindo conselho para vocês. E vocês vão trazer uma sabedoria, uma palavra de sabedoria, um conselho do céu para essas pessoas. Quem quer esses dons? Eles estão aqui. Como funciona? É só você querer. Você não precisa comprar. Ele já te deu. É só você sair daqui e começar a usar eles. Fala, eu acredito no que aconteceu. E é assim que acontece. Eu recebi isso de graça. Uma pessoa olhou por mim e falou, você flui em palavras de conhecimento. E a partir daquele momento eu entendi que era verdade. E eu estou passando isso para vocês agora. Vocês fluem em palavras de conhecimento. Vocês fluem nisso. Acreditem, vocês fluem nisso. Em nome de Jesus, Pai, eu libero sobre a vida desses jovens agora, Senhor. Dons, venha sobre eles agora, Pai, com uma ousadia, Jesus. Uma ousadia vinda dos céus agora. Espírito Santo, toque eles de uma maneira diferente. Toque eles de uma maneira que eles nunca foram ativados, Pai, em nome de Jesus. E eu libero sobre a vida deles agora, Pai, os dons do Espírito. Que eles comecem a fluir agora em línguas, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, dons de cura. Que eles sejam equipados agora nessa noite, Pai, com toda essa carga que eles vão liberar ao mundo. Eles vão entrar em lugares, Pai, onde a sociedade não quer entrar. Eles vão levar o Teu reino aonde a sociedade não quer entrar. E Pai, em nome de Jesus, eu libero isso sobre a vida deles agora, Senhor. Ativação dos dons, Pai. Ativação dos dons. Comece a fluir agora em palavras de conhecimento. Comece a fluir agora em palavras de conhecimento. Em nome de Jesus, sejam equipados agora pelo poder que há no Espírito Santo. Pai, que eles entrem nas universidades, Pai, e nunca se desviem. Que eles não tenham olhares para os prazeres desse mundo, mas que eles levem, Pai, o Teu reino para esses lugares. Eu oro, Pai, para que eles sejam constantes, que eles sejam ativos, que eles sejam cristãos intencionais, Pai, nos lugares aonde eles entrarem. Que aonde eles entrarem, Pai, as pessoas serão libertas, que as pessoas sejam curadas, que elas sejam transformadas agora, Pai, em nome de Jesus. Libera os dons, Pai. Libera os dons aqui neste lugar, em nome de Jesus. Comece a orar de uma forma que você nunca orou. Comece, vai, levanta a sua voz. Levanta.
Aleluia. Amém. Aplauda bem forte o Senhor nessa noite. Aleluia. Amém. Diante de tudo que nós temos aprendido e sido ministrado nesses dias, há uma alegria no meu coração, porque até pelo aquilo que nós fomos ensinados hoje, o Senhor, Ele não precisa de nós, mas Ele nos permite participar daquilo que Ele está fazendo, amém? E nós temos sido ministrados sobre a íntima compaixão. A íntima compaixão, ela produz, ela ativa a manifestação do poder de Deus nesta terra, amém? E por isso nós intercedemos, por isso nós oramos, por isso nós clamamos, porque nós somos movidos por esta compaixão que o Senhor tem depositado em nosso coração, porque não são mais as nossas questões, mas sim as questões do reino dos céus, amém? Não são mais os nossos interesses, mas são os interesses do reino dos céus, amém? E o Senhor ministrou meu coração. O texto de Provérbios 11, ele fala assim: aquele que produz, que gera alívio, receberá alívio. E um pouquinho antes, no início, ele fala assim: o generoso prospera. Generosidade se refere a uma natureza incrível que nós temos a graça de conhecer através do Senhor. O Senhor é generoso e quando Ele transforma a nossa vida, Ele muda a nossa história, Ele vem morar em nós, nós passamos a ter esse coração generoso. Então não se trata mais de ser bom ou ser mal ou ser ruim, fazer ou não, se trata de uma natureza generosa dentro de nós. Então nós não vivemos mais à espera de uma oportunidade de promover ou produzir algo bom, mas nós temos uma natureza que opera em nós e que ela só aguarda uma orientação, uma direção de Deus para se manifestar. Amém? Então, generosidade está relacionada a alívio. E aquele que produz alívio, que gera alívio às outras pessoas, alívio receberá. Tudo que nós estamos falando aqui, tudo que nós fomos ministrados está relacionado a gerar alívio na vida das pessoas, aqueles que sofrem, aqueles que padecem, aqueles que precisam, amém? E aqui se levanta uma geração que produzirá alívio a esta geração. Muitas vezes o nosso coração e o coração das pessoas está carregado por causa daquilo que estão sofrendo e padecendo. E quando nós apresentamos o alívio a elas se encantam com Jesus. Amém? Então que nós possamos adquirir este coração em Deus. E nós temos nessa noite a oportunidade. Deus não precisa de nada, mas Ele nos dá a oportunidade de participar disso aqui tudo. Amém? Então eu queria convidar a você nessa hora separar uma oferta, uma semente ao Senhor e expressar a sua generosidade, a sua alegria por poder pertencer, por poder produzir. Cada oferta que você entrega, você produz alívio na vida de alguém. Amém? Cada oferta, cada semente que você deposita no altar, produz alívio. E saiba de uma coisa, todos nós iremos precisar de alívio. Então cabe a mim, cabe a você construir este ambiente da manifestação da graça e do poder de Deus em nossas vidas. Amém? Tome em suas mãos a sua oferta. Você tem aí as informações mais ali em todos os lugares para facilitar a sua vida. Amém? Então vamos orar nessa noite. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos faz participantes, Senhor. O Senhor nos envolveu nesta maravilhosa obra e hoje nós podemos pertencer. Obrigado porque o Senhor nos permite contribuir e colaborar com a Tua obra, Senhor. Contribuir e gerar alívio a esta geração. O Senhor nos encha, Senhor, enche o nosso coração de generosidade, de compaixão, aonde nós passarmos, aonde nós irmos, Senhor, que o nosso coração não se permita voltar para casa e diante da realidade que muitas pessoas estão vivendo, mas que o Senhor nos encha de ousadia, de determinação para orar, interceder, clamar, ofertar, ser fiel àquilo que o Senhor nos chamou para fazer nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Você que ainda tem dinheiro na sua mão, você que ainda tem a sua oferta em dinheiro, traga, amém, até a frente. Você que já não tem mais, não trabalha mais com isso, faça aí digitalmente, amém? Eu queria, na verdade, dizer para você também que hoje e agora, nesse momento, chegamos ao fim de mais uma noite, de mais um tempo precioso,
mais uma vez, muito obrigado pela disposição de cada um de vocês. Amanhã, às 9 horas da manhã, nós damos início ao nosso último dia, a última manhã. Amém? Não se atrase, seja pontual, para que nós possamos dar sequência àquilo que nós estamos sendo edificados como corpo de Cristo neste lugar. Amém? Em nome de Jesus. A última coisa que eu queria te dizer, o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração, ultimamente, sobre isso. Nós somos o corpo de Cristo, amém? E nós somos partes desse corpo, temos muitos membros, e quando nós temos no nosso corpo uma parte dele ferida ou machucada, a primeira coisa, e tudo que nós fazemos é para que ela seja sarada, para que ela seja curada, para que ela volte ao estado natural dela. E o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, precisa disso. Você e eu, nós precisamos entender que quando nós temos pessoas próximas de nós que estão com o seu coração ferido, estão machucadas, o que ela precisa é que eu e você possamos produzir a cura, a restauração nesses corações, nessas vidas, para que eles voltem ao estado natural o mais rápido possível, possam colaborar e contribuir para o bem do corpo, amém? Para o crescimento do corpo, para que o corpo permaneça saudável. Então nunca despreze, nunca condene, nunca julgue, nunca leve para longe aqueles que estão feridos e machucados. Traga para próximo, junto, e cure-os, para que eles possam não ser um problema, mas voltar ao natural do corpo, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, vá em paz e até amanhã. Um beijo no seu coração.